Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de sábado, dia 5 de novembro de 2022, para fornecer um fluxo intermediário de atualizações e notícias do GCR-RV a toda essa maravilhosa e gigantesca comunidade que me assiste desde o início, todos os novos irmãos que encontram o canal Danilo Sérgio pela rede, através das recomendações do YouTube e da força de muitas outras pessoas que assistem esse conteúdo e impulsionam. Sejam bem-vindos, é um prazer a visita. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E, meus amigos, eu venho nesse sábado, trazer mais uma opinião esperançosa desses provedores, apesar dos pesares e de todos os acontecimentos em solo brasileiro, as pessoas se unem, os vizinhos também, aqui no meu entorno também se unem em suas confraternizações, e é música para todo lado, gente? Então é aquela coisa, Bom, meus irmãos, eu acredito também que uma grande força esteja colocando a mão sobre o solo de nosso Brasil, e muitas dessas pessoas, bem-aventuradas serão. E certamente, irmãos, nós estamos dentro de um cenário em que a liberdade nesse momento de expressão vem sendo colocada em jogo. Eu já vi profissionais de alguns outros canais, já cito cada vez mais, já passam das centenas de pessoas que estão começando a ser derrubados das redes sociais, dos canais do YouTube, e isso não é uma pouca coisa, isso é uma coisa gigantesca. Então, diante de algumas situações, eu fico observando, outrora, éramos os apoiadores, e o próprio senhor excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, era homofóbico, assassino, era chamado de homicida e várias outras coisas, E agora ninguém pode falar um A do Molinha, Então isso é pura hipocrisia, é um jogo de esquerda terrível, calando as pessoas que estão expressando alguma forma de liberdade e expressando uma visão, Esses assuntos tendem a ficar cada vez mais observados, meus amigos, por todas as autoridades, que criam leis sobre as próprias leis nesse momento, mas o chicote vai estralar no lombo, de todos esses daí que estão mancomunados de forma a ponto de mexer na nossa história, na Constituição, que vem interrompendo a todas essas centenas de pessoas, causando um caos tremendo na vida de muitos que têm canais e outras coisas, redes sociais que dependem disso, e essas pessoas aos poucos estão sendo caladas. E para manter minha integridade aqui com os irmãos sobre o conteúdo, eu vou me atenuar a algumas informações, meus amigos, e não discutir sobre outras, mas as pessoas sabem de que lado eu estou, ao lado da democracia, ao lado da liberdade, e estou ao lado de Jesus Cristo, ou seja, estamos nesse momento ao lado dele, porque ele está à nossa frente. E, meus amigos, o que eu gostaria de compartilhar, embora essa bagunça toda, o mundo todo está se movimentando entre essas devidas organizações e devidos procedimentos finais, nos níveis. Muitos já estão relatando esta grande cascata, que está ocorrendo, essas notificações em alguns níveis, eu vou entrar nisso na leitura com vocês, e eu gostaria de também dar esses indícios, embora muitos não acreditem que essas coisas andem em outras coisas, amigos, certifique-se de que existem pessoas muito melhor posicionadas do que eu e do que milhares dentro desse canal que estão já fazendo os seus encontros e aguardando o seu momento de recebimento dessa bênção. Por muitos anos, isso esteve dentro de uma briga,
nesses últimos 20 anos, pode-se dizer, e se esteve dentro de uma briga gigantesca para a libertação, e nós estamos a caminho disso. Eu acredito que são essas épocas, que as pessoas que estão apostando em novembro para isso não estão erradas, e que essas coisas tendem a dar um grande passo a partir, né, já começaram a dar um grande passo a partir de ontem, às 16 horas, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Muitos relatos começaram a sair, né, e de pessoas ainda na continuidade deste nosso final de semana, que conclui-se neste sábado e domingo, né, nas tratativas da semana que vem, né, e não adianta o irmão que pensa de forma negativa falar, é sempre semana que vem, é sempre na próxima semana e não sei o que, porque é o seguinte, na minha visão humilde de pensamento, há anos atrás, esses detentores pensavam na possibilidade da libertação disso em alguns anos. Agora nós estamos pensando em meados de 2021, 2020, começamos a pensar na possibilidade que isso pudesse vir a alguns meses. Na minha humilde opinião, agora, neste cenário, estamos prontos à concretização disso em poucas semanas. Eu ainda defendo essa hipótese, amigos, não perco a fé de maneira nenhuma, e essas informações que eu estou tendo em complemento se fazem da seguinte maneira. Muitas coisas eu quero compartilhar com esta grande corrente. Todos estamos julgando que, pelo que os detentores de títulos estão em termos de acesso aos seus fundos, eles continuarão a processar esses títulos, os paymasters, os vendedores, e chegarão a um ponto em que estarão no nível 4B completo, com todos os títulos. Existem muitos tipos de títulos diferentes, e muitos deles já foram feitos, porém a grande maioria no nível 4 ainda não. É o que posso dizer. Muitas pessoas estão a caminho de serem chamadas em condições de receber a sua liquidez em um processo que começou a ocorrer no dia 4 de novembro, às 16 horas, que foi ontem. Meus amigos, às 16 horas. Que eu posso dizer que muitas dessas autorizações, se me permite um breve comentário, meus amigos, muitas dessas autorizações já começaram a sair dentro de um novo escalonamento. Eu acredito que nesse momento, uns 20% até estes novos milhares de e-mails que atingiram mais um escalonamento no nível 4 saírem, nós tínhamos cerca de uns 20% destes volumes e títulos de nível 4, bônus humanitários, né, já notificados. Mais ou menos uns 20% dessas milhares de pessoas. Agora, precisamos identificar uma nova estimativa em que essas milhares de notificações tenham saído. E segundo, uma nova remessa de notificações, né, amigos, para que novas pessoas possam encaminhar-se aos Redemption Centers, fazer auditorias de seus títulos, apresentar projetos em apresentações breves, né, espontâneas, pois nessas primeiras reuniões, os relatos que nós estamos tendo de pessoas que realmente assinaram NDAs e após analisar, eles já nem se comunicaram, e depois de algumas semanas, eles vieram a se comunicar, né, que não podem falar sobre agenda, sobre o tempo, sobre onde eles estão trocando, mas eles estão falando que os valores estão visíveis, né, que ainda há uma conclusão pendente do nível humanitário 4A e 4B. Inclusive, na primeira remessa, parece que foram movidas muitas pessoas de nível 3 que foram e fizeram parte do nível 4. Em conclusão, do nível 3, elas foram encaixadas nessa etapa de financiamento, partiram-se daí, né, a notificação dessas últimas de nível 3, aí partiram mais as notificações de nível 4, que eu acredito que nessa primeira leva
encaixou aí uns 20% desses detentores, e agora, a partir de ontem, e segundo as informações de redes do Wells Fargo e do HSBC, eles distribuem esses e-mails em blocos. Então, isso está saindo a partir das 4 horas da tarde de ontem, de sexta-feira, começou a sair, continua saindo em blocos. A partir do momento, aí eu não sei se é hora em hora, a cada 6 horas, né, levas e levas de e-mails, né, obtendo respostas dos detentores que estão, né, recebendo essas comunicações e sendo capazes de agendar essas consultas e impressões, onde eles farão, né, ir até os Redemption Centers, até os Paymasters, os bancos, para ver o que é decidido. E esse é um processo, meus amigos, que está ocorrendo neste fim de semana. Acredito eu que há um momento em que é programado que eles parem de enviar notificações, aonde isso vai permitir que todas esse agendamento seja feito com a resposta de todas essas pessoas que estão aguardando. Isso vai levar essas pessoas às suas devidas idas aos bancos e auditorias, e a partir daí vão começar a concluir o processo. E eu julgo, meus amigos, que isso, entre isso, pode-se dizer que novembro todo esteja em jogo, né? E que os primeiros dias de dezembro também estejam em jogo, né? Eu espero que não ocorra a chegada de dezembro e nós estejamos esperando. Espero seriamente, mas não tenho poder nenhum sobre isso, amigos, e confio nessas notícias, assim como milhares de outras pessoas, né, que também confiam e distribuem essas informações. Vamos firmes, né? Bom, seguindo, estamos tendo muitas pessoas falando em breve, que é uma daquelas palavras difíceis de engolir. Isso significa algumas horas, alguns dias, em breve. Não gostamos desse termo, mas as fontes da inteligência estão trazendo isso para nós. Eu também não gosto de enigmas. E estão criando um cronograma baseado na inteligência que estão recebendo de muitas fontes diferentes. Muitos detentores de títulos estão procurando obter acesso, mais ou menos, quando essas notificações chegarem até nós e começarmos também a marcar esses compromissos. Eu digo nós de nível 4A, pois o nível 4B também está envolvido, e no nosso encalço. A última coisa que estamos ouvindo também é que as pessoas envolvidas diretamente com os detentores de títulos deverão ter acesso a esses fundos, ou pelo menos começar com isso, através dos e-mails que estão recebendo. Eles estão dando indicativas de que estes e-mails têm códigos que poderão entrar na conta, ver o saldo, ativar e mover. São os e-mails que estão saindo desde ontem às 4 horas, que virão no dia 5 e no dia 6 também domingo. Estão olhando muito perto para que isso aconteça, trazendo a todo este fim de semana a bola, o jogo novamente para nós. E tudo bem, o HSBC também está dizendo para ficarmos de olho nesta sexta, sábado e domingo. Ficamos de olho nisso. Acreditamos que seremos notificados, porque a terminologia do tempo é tudo que será lançado nestes próximos dias. O HSBC está transmitindo fontes que estão sobre o centro de resgate, e essas fontes estão dizendo que pode ser entre este domingo e esta próxima semana. Isso tem que ser feito antes do dia 8, ou vai levar mais alguns dias para ser concluído, mas estará ainda dentro do planejamento. Algumas fontes estão dizendo algo sobre as eleições nos Estados Unidos da América, as de meio mandato. Não sabemos ainda, é um cenário improvável. Vamos descobrir
o que apresenta neste fim de semana. Além disso, estamos focados que é um grande começo, onde vai aparecer para nós essas notificações para marcar os compromissos. Eu quero ir ao encontro com o que o HSBC está dizendo e ficar com essa impressão. O Wells Fargo também está compartilhando a mesma agenda se desenrolando nessa próxima semana na área bancária. Veremos como isso se manifesta para nós. Melhor é mais cedo, mas também é bom mais tarde. Nem todos nós sabemos disso. Talvez as coisas aconteçam acionando a revelação de muitas informações com o sistema de transmissão de emergência, divulgando certos eventos e coisas que podemos ter aprendido de uma maneira que podemos reaprender novamente e despertar. Será algo que temos que observar e que estamos de olho nessa divulgação. O USN também está pronto para ir. As fontes do Tesouro notificaram os bancos que os USTNs são lastreados em ouro, barras de ouro e ativos. Os centros bancários já sabem. Isso pretende ser anunciado ao público. Acreditávamos que era nessa semana. Estamos procurando estes anúncios. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Pode ser outro grande gatilho para nós. Porque quando temos o ativo lastreado, pelo menos 90% do dólar americano em ouro ou USN pode servir para começarmos as trocas. Acreditamos também que o Iraque fez o que eles disseram que fariam, retendo a taxa do dinar iraquiano no país, até que comecemos, para ver se eles não vão liberá-los para nós, até que estejamos prontos para trocá-lo. Então será conhecido, não algum anúncio tipo fanfarra, mas será conhecido. Entendemos que neste momento o público está descobrindo por conta própria. Serão notificados, marcarão compromissos para os centros de resgate, apresentações às equipes de seus projetos, principalmente se tiver bônus do Zimbábue e se quer fazer algo pela humanidade, precisa de um projeto. É aí que você precisa apresentar em um curto período de tempo, seja um projeto 1, 2, 3, 5, 6, 8, quantos tiverem, tem que fazer isso rapidamente e explicar. Estamos prontos para começar. Nós só queremos que esse gatilho apareça para nós. Então, estamos pegando a informação que temos mais recente e transmitindo. Vamos perceber que todos eles querem que isso seja feito no prazo. Eu quero que isso aconteça tanto quanto vocês. Vamos orar, acreditar que chegará esse período. É isso que eu gostaria de dizer. E agradecer a todos os envolvidos nessa inteligência. Obrigado pela participação. Conseguimos chegar a todo esse universo com grande voz. Obrigado novamente a todos. Vamos ver o que acontece neste fim de semana. Estamos ansiosos para que tudo se concretize para nós. Então vamos orar juntos. Bom, meus amigos, a grande inteligência dá essas conotações e eu tenho muito apreço por essas notícias, acho de muita importância. É o atual cenário que eu posso também colocar fé, né, e na concretização. Tenho mais algumas coisas aqui referente às normativas bancárias, onde também Basileia IV é a implementação de reforma econômica,
e apenas um registro que tudo está sendo reavaliado pelo Banco de Compensações Internacionais. Basileia III deve ser concluído antes de 1º de janeiro de 2023, e neste momento iniciarão a fase de Basileia IV, que é a implementação econômica das reformas existentes em Basileia III. Muitos dos nossos bancos federais e agências governamentais poderão realizar essa transação no início do próximo ano. Putin alerta para a agenda da nova ordem mundial para despovoar o mundo. Eu gostaria de entrar agora no mérito dessas notícias, meus amigos, pois isso é muito importante para nós também, né? Saber um pouco o cenário em que se coloca e posiciona também as elites dos Illuminati e da nova ordem mundial. Bom, segundo Putin, ele emitiu uma declaração sobre como evitar a guerra nuclear, dizendo: "Não deixarei as elites globais despovoarem nosso planeta." O presidente russo Vladimir Putin prometeu impedir que as elites globais despovoassem o planeta por meio de uma guerra nuclear. De acordo com Putin, as elites estão desesperadas por uma guerra nuclear global, pois isso lhes permitirá reduzir drasticamente a população da Terra e implementar sua agenda do Great Reset. Considerando que a Rússia é um dos únicos países do mundo com armas nucleares, o Ministério das Relações Exteriores de Putin emitiu uma declaração declarando que a Rússia tem uma responsabilidade especial em assuntos relacionados ao fortalecimento da segurança internacional e estabilidade estratégica. A Rússia pediu a outras 4 nações nucleares que trabalhem juntas em vez de instigar uma situação volátil onde um conflito armado direto poderia levar a consequências catastróficas. Estamos no tempo. É hora de redefinir o sistema. É o fim do mundo como conhecemos. Lei marcial e espécie de tomada militar. Prisões em massa iminente. Internet pronta para pausar. Como já foi dito, grandes corporações já estão para cair. Mercado de ações que é mantido artificial caiu por muito tempo. O FED está morto, o Federal Reserve está morto. Vários países não aceitarão o dólar para o comércio internacional. Escassez global de alimentos, A fé é mais poderosa do que o governo e nada é mais poderoso do que Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, meus amigos, são as informações que eu queria trazer para essa tarde de sábado. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos e ouvintes do canal Danilo Sérgio. Continue se inscrevendo, deixando o like, deixando o seu comentário. Tudo isso é muito importante para que nós continuemos recomendados a novas pessoas e o algoritmo de inteligência, esses motores de busca, possam inclinar nosso canal a cada vez mais novos irmãos e que todos possamos, meus amigos, entender esse cenário de uma maneira abrangente e compreender com muita resiliência todas essas tratativas, início de tratativas, né? A composição do tempo dessas coisas também não se baseiam-se em datas, e sim nos eventos que estão ocorrendo no mundo todo, né? No grande inusitado, nas coisas que nunca aconteceram e estão acontecendo diante dos nossos olhos, meus amigos, sobre um curto período de tempo, tentarão nos calar, tentarão nos colocar sobre opressão, mas em breve isso terá o seu fim, essa agenda não terá êxito, meus amigos, e estamos diante de muitas coisas que podem acontecer de muitas maneiras, inclusive de maneiras que nós nem imaginamos que aconteça, meus irmãos. Pois quem manda nesse universo de cabo a rabo é Jesus Cristo,
E quando eu falo universo, não é só a Terra, é tudo que está além da Terra, os planetas e tudo, meus irmãos, o cosmos, todo o sistema planetário. É Jesus Cristo que manda. Então não há como o mal vencer, como o mal continuar com a sua agenda. Uma hora haverá essa intervenção, uma hora nós estamos prontos, né? Nós aqui, cristãos, já estamos prontos para isso, nascemos prontos, né? E aguardamos por isso há mais de 2000 anos, meus amigos. Bom, amigos, é o que eu gostaria de transmitir. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além! E sempre além, meus amigos. E agora mais do que nunca, onde o brasileiro vem demonstrando o verdadeiro amor que tem pelo próximo, as pessoas marchando em torno, né, fazendo uma marcha verdadeira em prol de Jesus Cristo, em prol da liberdade, e eu acho isso muito bonito, né? São os cristãos levantando a voz, e a coisa mais bonita que eu ouvi, gente, os índios já estão apostos, estão de prontidão. Os índios, meus irmãos, procurem aí, já tem índio presente nessas ações. E não são poucas comunidades, não são várias comunidades que estão se unificando. Isso é de se emocionar. É de se emocionar de ver a mobilização de um povo, né, meus amigos? Que não é verdade que eu estou falando? A mobilização de um povo que não vive sobre a política, que vem sendo só massacrado é o índio. Porque eles baixam a Amazônia lá, né? Eles fazem o caos. A gente sabe, né? É desmatamento e tudo. E se eles já estão indo lá é porque eles viram algo diferente que aconteceu nestes últimos 4 anos. Talvez eles tenham se sentido amparados e queiram continuar sobre esse amparo, e por isso estão vendo essa coisa totalmente errada que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo, e saíram do meio da mata onde moram. Comunidades que não se apresentam às pessoas, não se unem ao homem branco. Meus amigos, fazendo parte, se unindo. Isso é de chorar, cara. Isso sim tocou meu coração, de verdade. Não que as outras coisas não tenham tocado, mas isso sim tocou também. Eu dou extremo valor a isso, viu? Dou extremo valor a isso. Vamos unidos, pessoas, e amigos, amigas, irmãos e irmãs. E eu volto mais tarde com novidades. A todos que quiserem voltar, sejam sempre muito bem-vindos ao meu canal. Vamos com Deus na luta, né? E com Jesus Cristo à frente. Até mais tarde, meus amigos. Tchau, tchau.